Olá, olá, olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trago-vos um vídeo de organização pessoal e também profissional, ou seja, é a minha organização, não quer dizer que seja a vossa organização, claramente, mas é uma organização que, portanto, eu faço isto já há 4 anos, claro, com algumas formulações, mas tem resultado e tem surtido alguns frutos, não é? na minha vida, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, claramente. E a aplicação que eu utilizo é o Notion. Já, como eu vos disse, há 4 anos, eu não vivo sem o Notion. Aliás, qualquer pessoa pode usufruir desta plataforma, porque esta plataforma é gratuita, o que também nos facilita. Claro que algumas coisas, alguns extras adicionais são pagos, mas claramente que nós não vamos optar por esses extras. Eu, por exemplo, não tenho nada a pagar no Notion, é totalmente gratuito e consigo-me organizar, portanto, na minha vida e consigo ser perfeitamente funcional com o Notion. O que é que acontece? Eu vou gravar o meu ecrã e vou-vos mostrar. É assim, eu tirei todas as informações da minha vida pessoal e profissional, ou seja, isto eu copiei a página, isto são meros modelos de página, ok? Para mais ou menos vos orientar. Isto tudo é fácil fazer, ok? Portanto, vocês claramente podem perder uma horinha a fazer estas tabelas, porque isto faz-se muito rápido. E é assim, malta, não há segredo nenhum aqui que eu vou explicar, não há, ok? Portanto, espero que gostem, espero que seja útil para vocês e fiquem aí desse lado. Painting pictures with my bag. Ora bem, então, vamos começar pela parte pessoal, ok? Vocês aqui estão a ver, portanto, a minha página. Portanto, vocês aqui estão a ver a minha página pessoal, ou seja, eu aqui tenho basicamente um weekly planner, ou seja, onde eu coloco de segunda a domingo todas as atividades que eu preciso fazer ou todas as tarefas que eu preciso fazer, ok? Tarefas estas que podem ser multifacetadas, portanto, de várias ordens, ok? E depois tenho, portanto, defini, por exemplo, para a semana, tarefas que são mesmo importantes, que eu preciso mesmo de entregar e tarefas que consigo fazer em 10 minutos e algumas listas de compras. Porquê? Eu sou uma pessoa que não funciona com listas, ou seja, eu às vezes lembro-me de coisas aqui aleatórias em casa, ok? E rapidamente acedo ao telemóvel, sim, porque esta é uma plataforma que dá para aceder tanto para o computador como para o telemóvel e rapidamente, portanto, acedo ao telemóvel, coloco aqui o que é que eu preciso comprar e quando vou ao supermercado assim é mais fácil. Às vezes isto resulta, outras vezes isto não resulta, porque eu nem sempre tenho tempo para colocar as coisas aqui na página, como é óbvio. Às vezes também vejo uma frase e, sei lá, nas redes sociais ou na internet ou até mesmo nos livros e coloco aqui, portanto, algumas frases que me fazem inspirar, ou seja, pode ser a nível semestral, a nível trimestral, a nível, sei lá, a nível até diário, ok, ou mensal, porque às vezes sabe sempre bem termos aquelas frases motivacionais, ok? Depois, esta aqui é a minha rotina, ok? A minha rotina semanal, portanto, onde eu falo de questões como beber água, fazer a cama, portanto, tarefas muito rápidas que eu possa fazer e que podem melhorar os meus hábitos e o meu estilo de vida, ok? Nomeadamente como a reflexão, o exercício físico, a leitura, a questão de comer porcarias é só para eu perceber mais ou menos quantas vezes como porcarias no sentido de, sei lá, fast food ou assim por semana. Só para eu mais ou menos ter uma percepção, ok? Quase todos estes hábitos melhorar o meu estilo de vida e a minha alimentação, a minha organização e por aí adiante. Depois aqui é o meu horário semanal, vocês obviamente não estão a ver aqui nada, não é? Mas isto tinha aqui um horário semanal, eu é que apago, ou seja, para eu perceber o que é que eu tenho à segunda, o que é que eu tenho à terça, o que é que eu tenho à quarta, à quinta e à sexta e às vezes até ao sábado, para também não marcar coisas em simultâneo, não é? Que eu faço isso constantemente. E depois aqui tem um calendário mensal. Eu sei que isto às vezes acaba por ser um bocado repetitivo com a quantidade de coisas que eu tenho ou não, por exemplo, nós lá em cima temos um weekly planner, aqui claramente
algumas coisas também têm, portanto, vão se repetir aqui, mas aqui é mais no sentido para eu me organizar a nível mensal, ou seja, há atividades e há coisas que eu coloco lá em cima que claramente que eu não vou pôr aqui. Aqui, basicamente, são, portanto, como é que eu vos hei de explicar? Aqui, basicamente, são as atividades, ou seja, a longo prazo, está bem? Isto quer dizer o quê? Que, sei lá, que para o mês que vem, agora falo numa questão, para o mês que vem eu tenho unhas, então eu vou colocar aqui as unhas que eu tenho para o mês que vem. Para o mês que vem tenho uma marcação não sei aonde, então vou colocar aqui. Ou seja, coisas que eu não coloco lá em cima porque não vale a pena, ok? Lá em cima é mais tarefas, ou seja, que eu tenho que de cumprir num só dia, aqui são as atividades que eu tenho que cumprir mensalmente. Depois tenho aqui a questão da alimentação, ou seja, isto basicamente são, posso-vos mostrar, que acho que esta aqui está vazia, sim. Portanto, o mês de março é basicamente onde eu faço uma monitorização daquilo que eu como, portanto, à segunda-feira, à terça, à quarta, onde eu falo sobre, ou seja, onde eu coloco aqui o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia, e depois tento, ao final da semana, refletir, olha, eu na segunda comi isto que não devia ter comido, ou na terça comi aquilo que não devia ter comido, para a próxima semana vou substituir, e o que eu faço também às vezes é pergunto ao ChatGPT, tiro um print e pergunto ao ChatGPT, mais ou menos esta semana fiz estas refeições, achas que devo mudar alguma coisa? Pronto, eu gosto muito do ChatGPT. Eu vivo muito com o meu amigo da inteligência artificial, ok? Mas para estas coisas, claro. Portanto, e tenho aqui as 4 semanas de março. Aqui tenho a minha lista mental, ou seja, esta lista é muito importante. Eu aqui coloquei os dias, mas coloquei tudo a um porque vocês não precisam de saber, como é óbvio. Imagina, aqui até selecionei aqui a questão da limpeza só para vocês verem como é que isto funciona, ok? O que é que isto significa? A minha lista mental é para eu mais ou menos ter uma percepção de como é que funciona, como é que foi a minha semana. Por exemplo, se há dias com maior stress, maior nível de ansiedade, se me senti mais feliz, se me senti com mais energia, quantas horas eu dormi para eu ter uma percepção, se eu socializei, que às vezes também é importante, se eu bebi álcool, sei lá, se eu limpei a casa, pronto, é assim, a questão do álcool, isto é assim, está aqui um bocadinho a mais porque é para no dia que houver uma festa, não é? Que possa acontecer, mas é raro eu beber álcool, ok? Portanto, eu não sou muito apologista de beber álcool, só uma bebidazinha ou outra, mas a nível social, muito esporadicamente, mas claro que eu coloco aqui porque tenho de perceber efetivamente como é que estão, portanto, os meus níveis mentais, porque claramente que o álcool também influencia muito o nível mental. Depois, a questão financeira, claro que eu paguei isto tudo, não é? Como é óbvio, vocês não precisam de saber, mas imaginem, eu tenho muito por categorias, ok? Claro que agora está tudo direcionado mais para o casamento, não para a nível de investimento e poupanças, não é? Mas basicamente eu faço aquela divisão, geralmente eu fazia antes do casamento, que era, portanto, 70, 15, 15. O que é que isto significa? Significa que eu dirigia 70% do meu ordenado, ok? E daquilo que eu ganho para lar e serviços, tudo o que seja relacionado com casa, com serviços de internet, luz, gás, etc. E depois o lazer dividia, portanto, 15% e os investimentos e as poupanças outros 15%. Claro que agora, com a questão do casamento, não posso fazer isso e diminuí a minha taxa de lazer, portanto, os custos e os gastos que eu dividia para o lazer. O que é que eu fiz agora? Dividi então o lar e os serviços continuam aos 70%, mas acrescentei aqui então o fator do casamento, que 20% do meu ordenado vai para tudo o que seja a nível do casamento, os gastos, e 10% para lazer. Porque, maltinha, nós vamos casar, mas que temos que continuar a usufruir da vida na mesma, não é? Como é óbvio. Pronto, claro que não é questão das viagens, nem nada disso, mas convinha nós termos sempre um bocadinho de prazer, ok? Pronto, e de lazer, neste caso.
Depois, claro que vocês não vão ver, mas eu tenho aqui a descrição das minhas despesas, ok? Eu depois, noutro vídeo, até posso apagar isto tudo e mostrar-vos isto, porque isto ainda é um bocadinho complexo. Ou seja, onde basicamente eu tenho aqui tudo o que eu gastei, por exemplo, o desvio, ou seja, o que está aqui depois vem para aqui. Por exemplo, eu tenho os limites de gastos, tenho o total que eu gastei e o desvio, ou seja, eu vou fazer a diferença entre o limite de gastos e o total gasto e vou ver se excedi o valor ou se cumpri com o valor que eu defini, ok? Pronto, acho que está muito prático. Depois aqui a lista de compras, eu até vos posso mostrar a lista de desejos e compras porque são coisas da Stylevana, não é? Uma grande maioria, não vos vou mostrar mais, não vos vou mostrar o que é que está mais para baixo, mas basicamente nós temos aqui, portanto eu dividi isto por item, a categoria, portanto tenho a categoria da skincare, dos eletrónicos, dos artigos para casa, o vestuário, dos produtos ou móveis, tenho a prioridade, portanto se é baixa prioridade, prioridade mínima ou que eu tenho mesmo que ter uma alta prioridade para isto, o preço estimado, a loja, o status, ou seja, se está no carrinho, se eu não comprei ou se eu já comprei, e o link da loja, ok? Claro que eu não vou andar mais para baixo porque estão lá coisas dos quais, né, que eu não vou falar. Depois, o planner de viagens também não vou mostrar porque também não apaguei, mas basicamente é onde eu planei todas as minhas viagens. Estes dois, ou seja, tanto a lista de desejos de compras como o planner, não fui eu que fiz, fui eu que fui buscar modelos, porque o Notion é muito bom também, porque vocês podem ir buscar modelos que as pessoas publicam, ok? Vocês podem nos ir buscar, portanto, online, o que é muito bom. Claro que a lista de desejos e o planner fui eu que fui buscar, para também me organizar. Nesta questão da planner de viagens, mais para a minha lua de mel agora que eu vou fazer, porque vamos a alguns sítios diferentes e vamos fazer coisas diferentes e é sempre bom porque posso sempre consultar online, porque também já me fazia falta nas minhas viagens, eu metia tudo no meu bloco de notas, mas depois não me conseguia organizar com nada, e o que é muito bom, portanto, esta situação, ok? De termos algo que possamos sempre estar em constante visualização. Agora partimos para a minha organização profissional. A minha organização profissional é um bocadinho semelhante à organização pessoal, ou seja, eu meto aqui tudo, ok? E é assim, não venham para aí comentar que mas isto é online e tu partilhas tudo. Não, maltinha, isto não é online, ou seja, esta plataforma é só vossa. Vocês podem publicar a vossa página, o que eu nunca faço, ok? Isto é para mim, portanto, só eu é que tenho acesso a estes dados e mais ninguém tem, certo? Pronto, e para mim isto é muito bom porque eu tenho aqui é o meu bloco de notas onde eu posso me organizar de todas as formas e todas as maneiras, ok? Primeiro ponto, temos a minha to-do list, ok? É igual à minha rotina pessoal. Pronto, agora aqui, o que é que eu faço nesta to-do list? Eu geralmente coloco coisas, ou seja, que eu preciso de fazer naquele dia. Sei lá, imprimir um documento, ir à biblioteca, coisas, sabem que se pode fazer, são mini tarefas que se fazem ao longo do dia numa rotina, ok, de uma professora, tá bem? Portanto, lá está, estas reuniões, ou reuniões internas ou externas, eu coloco no meu calendário mensal, porque para mim é muito mais fácil, eu assim percebo, ok, no meu horário de atendimento eu tenho este pai, para mim é muito mais fácil me organizar, ok? Depois eu sou diretora de turma, tá bem? E tenho, portanto, tudo o que seja alusivo, então, à direção de turma, tenho a parte das preparações das reuniões, sejam reuniões de avaliação, reuniões com os encarregados de educação, eu tenho aqui tudo, e também tenho a nível da educação especial. Qualquer professor hoje em dia, qualquer diretor de turma tem, portanto, crianças que estão abrangidas pela educação especial, crianças estas que têm medidas universais ou medidas seletivas, ok? Portanto, medidas universais todos os alunos podem usufruir, medidas seletivas ou adicionais, eu por acaso não tenho, mas tenho medidas seletivas. As medidas seletivas já carecem de uma aprovação da EMAI, que é uma equipa multidisciplinar que está presente em cada escola e basicamente tem, portanto,
nessa equipa, ou seja, na EMAI, é que nós vamos decidir, ou seja, o diretor de turma, juntamente com essa equipa, é que vai, portanto, dizer as medidas que estão a ser aplicadas, as medidas que vão estar, portanto, as medidas que vão entrar em vigor, a equipa tem de aprovar claramente e o encarregado de educação tem de tomar conhecimento, ok? Ora bem, eu aqui fiz mais ou menos um exemplo para vocês entenderem, não tem nada a ver com a minha direção de turma isto. Portanto, imaginem que o aluno aqui tem ACNS e que o encarregado de educação tomou conhecimento do seu RTP. Ou seja, o seu RTP é um relatório técnico-pedagógico que vai acompanhar o aluno durante o seu percurso escolar todo, ok? E que depois, mesmo que ele mude de escola, ou seja, a outra escola vai ter acesso ao RTP dele e vai perceber o que é que a antiga escola fez com ele e o que é que a nova escola poderá fazer com ele e se podem ser aplicadas as mesmas medidas que estavam a ser aplicadas anteriormente ao aluno. Pronto, depois tenho aqui, pus português, porque eu dou português, mas, ou seja, poderia pôr outras tantas disciplinas, que é o que acontece, porque aqui é onde eu basicamente vou colocar quais é que são, ou seja, as ACNS, que são as acomodações curriculares não significativas, portanto, aqui quais é que são as disciplinas que o aluno vai abranger, ok? E do outro lado tenho um exemplo de que, por exemplo, o E não tomou conhecimento. Aqui vou ter que sempre fazer o esforço de o encarregado de educação tomar sempre o conhecimento, como é óbvio, mas até à data, se não estiver, eu sei sempre que o encarregado de educação não tomou conhecimento do RTP do aluno. Depois aqui tem as turmas, ok? Eu já lá vou às turmas, vou primeiro correr a página toda, porque dentro de cada disciplina eu tenho outras coisas, ok? Pronto, aqui são as visitas de estudo, basicamente onde eu meto o número do aluno por ordem alfabética, o nome do aluno, e se aqui temos duas partes diferentes, temos a autorização e o pagamento, portanto, se o aluno fez o pagamento e se o aluno entregou a autorização. Se ele entregar a autorização, eu coloco aqui um certo. Se ele fez o pagamento, eu coloco aqui um certo. Caso contrário, coloco uma cruz nos dois ou vice-versa. Depois, tenho aqui o horário, portanto, o meu horário e o horário da minha direção de turma, claramente, que é para eu mais ou menos perceber, por exemplo, sei lá, olha, preciso ir falar com um aluno, então vou aqui, abro o horário deles, vejo em que sala é que eles estão, qual é que é a disciplina e vou lá ter com eles. E claro, o meu horário para eu perceber qual é que é a compatibilidade, se alguma vez precisar, portanto, de ter uma reunião interna ou uma reunião externa com o encarregado de educação. Depois aqui são outras funções. Eu coloquei uma nova página porque eu não vos vou explicar quais é que são as outras funções que os professores têm na escola. Professores que têm outro tipo de função, que é o meu caso, mas que eu não vou colocar aqui, que nem vou explicar e nem vou dizer, porque isso também é a minha privacidade do meu trabalho, mas que claramente é aqui, por exemplo, eu abro uma nova página, meto a minha função e lá dentro explico tudo o que, sei lá, tenho uma reunião, escrevo aqui para depois fazer a ata, tenho outra coisa qualquer, escrevo aqui tudo, pronto, para não me perder, ok? Porque senão eu vou-me perder, eu já sei como é que eu funciono. Agora, vamos então entrar dentro da disciplina. Ora bem, então é assim, eu não vos vou mostrar HGP nem cidadania, porque basicamente eu dupliquei, estas páginas eu dupliquei e só mudei o nome da disciplina e claro os conteúdos que lá estão, não é? Mas basicamente eu aqui logo em primeira instância tenho os conteúdos em lecionação, portanto é aqui que eu no primeiro, isto claro está tudo apagado, mas isto está tudo escrito na minha outra folha. Ou seja, eu tenho tudo o que eu trabalhei no domínio da oralidade, da leitura, da educação literária, da escrita e da gramática e tenho isto por períodos. Tenho isto por períodos porque a minha escola, portanto, funciona por períodos. Depois tenho o feedback relativamente à turma, portanto, relativamente ao primeiro, segundo e terceiro período, ou seja, isto é, se a turma se encontra mais agitada, menos agitada e qual é que é a estratégia que eu possa fazer depois para melhorar no próximo período. Isto eu faço sempre no final de cada período, ou seja, no final de cada período, antes da reunião de avaliação, eu faço sempre um feedback relativamente à turma na disciplina de português, ou seja, por exemplo, até mesmo eles têm mais dificuldade no domínio, sei lá, da oralidade, ok? Estou a dizer ao calhas, que geralmente não é este domínio que eles têm mais dificuldade, mas têm dificuldade no domínio da oralidade, ok? Então no terceiro período ou no segundo período eu vou ter que arranjar uma estratégia ou uma atividade ou várias atividades para melhorar o domínio da oralidade, estão a ver? Pronto, e também relativamente aos casos comportamentais. Depois aqui tenho os casos problemáticos, ok? Isto é
Isto é, eu não estou, portanto, a caracterizar um aluno em específico, não, mas basicamente eu aqui vejo quais é que são os alunos que têm mais problemas comportamentais e alunos que têm problemas ao nível da aprendizagem. E para que é que isto me vai servir na minha lecionação? Por um motivo, que é, eu aqui percebo a nível comportamental, quais é que são as estratégias que eu tenho que adotar com estes alunos? E a nível da aprendizagem, quais são as estratégias que temos que adotar com estes alunos? Geralmente aqui entra muitas medidas universais, ok? Portanto, eu acho que não vale a pena eu estar aqui a explicar, mas as medidas universais, como já referi anteriormente, são medidas que, portanto, podem ser aplicadas a todos os alunos. Ou seja, são aplicadas a todos os alunos, independentemente do seu ritmo de aprendizagem, do seu estilo de aprendizagem e por aí adiante, ok? Portanto, pode ser aplicado tanto ao nível comportamental como ao nível da aprendizagem, ok? Daí termos a diferenciação pedagógica, as acomodações, a intervenção, a adaptação no processo da avaliação, pronto. Mil e uma coisas que, se eu entrasse por aqui, posso fazer um vídeo sobre isso, a explicar, porque acho que para professores que estão a entrar na profissão também é útil, é muito útil, porque isto são coisas que não nos ensinam na faculdade e acho que é demasiado importante, ok? Mas, ou seja, é aqui que eu registro estes problemas para depois, dentro da sala de aula, para mim ser mais fácil eu até agir e entrar, portanto, muito... Ou seja, e ter uma intervenção muito mais rápida, estão a entender? Pronto, depois aqui é o registro do acompanhamento dos alunos, lá está os alunos que são aplicadas medidas universais e alunos que são aplicadas medidas seletivas. Depois aqui é o TPC, ou seja, são os trabalhos para casa, embora que eu às vezes mando, outras vezes não, mas é só para eu depois não me esquecer na hora de novamente voltarmos às aulas e então eu registar qual é para corrigir, porque eles às vezes gostam de não me dizer. Pois imaginem, aqui são as atividades lúdicas, ou seja, o que é que isto significa? Significa que são as atividades que, sei lá, estou na internet e vejo uma coisa super engraçada, como já vi o Uno gramatical e a roleta gramatical. São duas atividades que eu quero pôr em prática, ou seja, que quero construir e que mais tarde quero aplicar dentro da sala. Isto são possíveis atividades que eu vejo na internet e coloco aqui para depois mais tarde eu reproduzir. Aqui é a minha planificação, portanto, o que é que isto significa? Eu agora não estou a planificar, vou fazê-lo a seguir, eu agora chego aqui no dia, sei lá, no dia 3, ok? Crio uma nova página e, sei lá, na minha aula de português digo leitura e interpretação de um texto, sei lá, depois explico esse texto, digo qual é o texto. Estão a ver? Pronto. E depois eu aqui coloco o sumário, coloco as coisas que eu vou dar, o que é que eu preciso de enfatizar, estão a ver? Pronto. E depois isto vai ficar aqui. Depois é só vocês irem aqui. Eu geralmente nos intervalos acedo a estas páginas e vejo, ok, na próxima aula tenho que fazer isto, isto, isto. Pronto, e está feito. E é isto a minha planificação e faço isto para o mês inteiro, ok? E aqui também... E aqui nesta planificação, que eu também às vezes coloco as reuniões com os encarregados de educação e as reuniões que nós vamos ter, ok? Portanto, internamente, na escola, está bem? Depois, na aula de português, eu faço, portanto, eles fazem a leitura autónoma. Nós ocupamos sempre 10 minutos da nossa aula para eles lerem autonomamente e depois, com esse livro, eles vão ter que fazer uma apresentação oral, portanto, sobre o livro que leram durante a verificação, portanto, durante o período da leitura autónoma, ok? Pronto, geralmente são 10, 15 minutos, às vezes fazemos menos, outras vezes fazemos mais, também depende daquilo que eu tenho planificado para trabalhar em sala de aula. E claramente que aqui é onde eu verifico quem é que trouxe livro e quem é que não trouxe livro. Okay? Eu aprendi com a minha professora de estágio no meu último ano no mestrado, pá, e adorei esta dinâmica e acho que resulta super bem e adoro de paixão. Depois, eu funciono muito com trabalhos de casa, poucos, mas funciono, e funciono muito com o Padlet, que é o nosso portfólio digital, ou seja, é onde nós colocamos aqui alguns trabalhos, alguns trabalhos que eles fazem. Por exemplo, aqui está a questão da apresentação, onde eles tinham que fazer uma espécie de uma biografia deles, um trabalho que eles tinham que analisar uma notícia e um trabalho que eles tinham que fazer um anúncio publicitário. Este anúncio publicitário foi giro porque eles publicitaram o meu gato. Ou seja, o ano passado eu também estive com eles publicitaram-me a mim. Eu desafiei-os a eles publicitarem o meu gato. Eles adoraram, vibraram com esta situação. Pronto. E depois, aqui é onde eu registro, por exemplo, os trabalhos de casa, sei lá, página 249. Eu aqui pus isto ao calhas. Página 249,
ou seja, esta parte do TPC, porque o resto do trabalho, do primeiro, segundo e terceiro trabalho, é tudo fidedigno, está bem? Portanto, foi tudo real. O que é que acontece? Sei lá, meto aqui página 22, portanto, página 249, sei lá, foi no dia 22. Então aqui eu vou verificar quem fez, quem é que não fez, ok? Portanto, isto está mais que sabido que é muito mais fácil. Pronto, depois, esta questão aqui também pus aleatório, ok? Pus tipo, imagina, não compreendi a caligrafia, deu erros, faltou, não sei o que, só para vocês perceberem mais ou menos a dinâmica. Eu faço ditados. Eu acho que os ditados ajudam muito, nomeadamente para a captação da informação, para a redação, para a melhoria dos erros ortográficos. Fazemos imensa vez, ok? O que acontece? Eu aqui percebo mais ou menos, passando o tempo, claro que o nível de complexidade aumenta, ok? E eu aqui tenho a percepção, por exemplo, de no primeiro ditado o aluno teve, sei lá, 11 erros, no segundo teve 8, mas no terceiro, como já era mais difícil, teve 12. Okay? No próximo vai voltar a acontecer, portanto, eu coloco outra vez o número de erros e chego ao final do período e eu penso, olha, este aluno ao nível da escrita melhorou ou piorou ou não sei o quê, ou regrediu, pronto. É assim, eu faço muito avaliação formativa com os meus alunos, ok? Eu não me centro na avaliação sumativa, tá? Portanto, imaginem, se o aluno teve, sei lá, um satisfaz na gramática, eu não posso só, restringir a avaliação sumativa, porque se calhar ele teve outros trabalhos ou outras coisas que ele fez em sala de aula que lhe transmitiu melhor nota, ok? Pronto, eu não funciono muito funciono com a avaliação sumativa, claro que eu tenho em conta, mas não é a avaliação que eu mais, ou seja, que eu mais dou valor. Dou valor sim à avaliação formativa, porque a avaliação é contínua, portanto, isto nós não nos podemos restringir só no primeiro período teve isto, no segundo teve aquilo, não, a avaliação é contínua, portanto, e nós temos sempre que fazer uma avaliação formativa com os nossos alunos. E o que acontece é que eu, através destas tabelas, eu consigo fazer uma avaliação formativa. Agora, outra coisa super gira que nós temos que é o narrador do dia, portanto, isto é sempre pela positiva, como é óbvio, isto tem a ver com o número de participações que cada aluno tem em cada aula. Imaginem, isto também funciona para HGP, só que em vez de ser narrador do dia é historiador do dia. Imaginem, eu faço uma pergunta, o aluno coloca o dedo no ar, então o nome dele vai para o quadro a nível positivo e imaginem, sei lá, a Joana, não é? Portanto, a Joana responde positivamente, então a Joana tem um nome no quadro. E a Joana, se responder e se acertar, tem um ponto. Se não acertar, não tem um ponto nenhum. Sei lá, se agora a Joana sabe outra vez outra questão e acerta e tem o dedo no ar, acertou? Mais um ponto. Portanto, isto tem a ver com o número de participações que eles fazem em cada aula. Depois, no final de cada período, soma-se o número de participações, ou seja, eu coloco aqui, por exemplo, quem teve mais participações e depois os alunos que somarem o maior número de participações durante o período recebem um diploma, portanto, que são os narradores do segundo período. Depois, no final do ano, eu vou somar isto tudo, ok? Os alunos que somaram mais, prémios e mais premiações do narrador do dia, claramente que vão receber um prémio, ou seja, que eu vou dar um cabaz ou uma coisa, pronto. Isto também para promover um bocadinho a participação e confesso que isto é incrível porque eu tenho alunos que o ano passado não participavam de jeito nenhum, porque o ano passado não apliquei isto, porque o ano passado não os tinha a história e este ano tenho a história e tenho a português e então decidi também aplicar isto para português, porque acho que é uma coisa super, super gira. E o que é que acontece? Isto melhorou a 300% a participação nas minhas disciplinas, porque eu sinto que os alunos estão motivados, querem aprender. Por exemplo, eles às vezes erram e não faz mal e eu já lhes disse que está tudo bem em errar. O que é que acontece? Depois, balda, aquilo surge, aquilo vai surgindo, eles depois vão se motivando, depois querem participar mais, depois querem... Eu tinha alunos que não participavam o ano passado, este ano estão a participar muito. Para mim isso é uma vitória, isso é uma bênção mesmo. Eu coloco aqui e depois tenho aqui, claro, os registros de comportamento. Coloco aqui o nome do aluno, o grau, não é? Portanto, sei lá, meto aqui o grau 2, temos de grau 1 ao grau 3 e depois a descrição, não é? Portanto, o registro de comportamento do aluno e meto a data em que ocorreu essa situação. E depois tenho aqui as apresentações orais, ou seja, são tabelas onde eu tenho a avaliação dos meus alunos.
E é isto, malta. A HGP também é a mesma coisa, a cidadania é a mesma coisa. E é esta a minha organização, portanto, pessoal e profissional. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido elucidativa e a explicar-vos como é que funciona esta minha organização pessoal e profissional. Se vocês quiserem mais vídeos destes, eu claramente que vou trazer, porque eu adoro estas coisas, eu adoro explicar coisas. Também vos posso trazer histórias e dicas de quando eu ingressei na carreira docente, portanto que foi tudo uma novidade, uma experiência para mim que nós não de todo aprendemos isso na faculdade. Portanto, maltinha, não se esqueçam desde já de subscrever, deixar o vosso like e comentar caso queiram dizer-me aqui alguma coisa ou trazer-me alguma sugestão de vídeo. Portanto, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau! Painting pictures with my